presente e ao pessoal que está online. Temos quantos participantes online, Luísa? Muitos. 30. Portanto, temos mais pessoas online do que pessoas presenciais. Se houver algum problema em ouvir-me ou pedirem alguma questão, escrevam no chat do Zoom. A Lisa vai reproduzir a pergunta aqui e eu tento responder. Sintam-se livres por ir fazendo perguntas, ok? Aqui, presencialmente, mais fácil, ok? Vou falar um bocadinho, e hoje é uma apresentação que eu trago aqui eminentemente prática. Ou seja, como produzir energia solar fotovoltaica em nossa casa. E eu quero que vocês saiam daqui hoje com objetivo pessoal, com uma ideia muito clara como é que o podem fazer, quais são os passos que têm que fazer, contas é que a gente tem que fazer e deixar-vos algumas dicas e algumas recomendações no final. Ok? Para isso, queria introduzir-vos só a Cátedra de Energias Renováveis da Universidade de Évora. Estamos localizados aqui na Universidade, somos cerca de 25 a 30 pessoas, temos aqui alguns membros hoje da Cátedra, fazemos investigação essencialmente sobre energia solar. Okay? Quer seja fotovoltaica, quer ser térmica, mas também sobre armazenamento de energia, por exemplo. Okay? Tudo, a nossa missão, no fundo, é contribuir para a transição energética, quer tecnologicamente, quer socialmente, economicamente. Após esta breve introdução, quero-vos trazer primeiro as más notícias, ok? Quero primeiro introduzir-vos o contexto que nos traz aqui hoje, qual é que é o problema de fundo. Muitos de vocês, e espero que 100% de vocês já tenham ouvido falar sobre isto, e depois trazer-vos então as boas notícias, mas primeiro vou dar-vos aqui um choque de realidade, está bem? O relatório que saiu do programa Copérnico há 4 dias já traz resultados em relação a 2023, em relação à temperatura do planeta, e é o ano mais quente de sempre, desde 1850, desde a era pré-industrial. Vocês podem ver aqui já no gráfico à direita, estamos muito perto de 1,5 graus do ano passado. Portanto, temperatura média mundial do ar, estamos muito perto do 1,5 graus, que sempre definimos como a barreira a partir da qual iríamos ter alterações climáticas irreversíveis, impactos irreversíveis, extinções de espécies, maior frequência de eventos climáticos extremos. Já todos ouvimos falar isto, mas estamos mais perto do que pensamos. 2023 foi mesmo um ano anómalo. Esperemos que este valor venha a descer um pouco em 2024, mas não podemos seguir mesmo este caminho. Como vocês estão a ver, e todos sentimos isto o ano passado, já sentimos mais fenómenos extremos, já sentimos mais fenómenos de seca, precipitações intensas, geadas. Bom, e isso deve-se essencialmente ao gráfico que temos à esquerda, que é a percentagem ou a contribuição que temos tido de CO2 para a nossa atmosfera. Estamos neste momento com 419 partes por milhão de CO2 na atmosfera. E para que tenham uma noção do que é que estamos a poluir e qual é o tamanho do que estamos a poluir, a melhor analogia que eu conheço e que costumo utilizar é uma maçã. Portanto, se o nosso planeta Terra for uma maçã, o que nós estamos a poluir em termos de tamanho é a pele da maçã, que é a nossa atmosfera. Portanto, para que tenham uma noção, aqui a linha azul equivale mais ou menos em termos de dimensão à espessura da pele de uma maçã. Portanto, o que nós estamos a poluir neste momento não é o interior da maçã, é apenas a espessura da pele, que é a nossa atmosfera. Daí este impacto tão grande por uma atividade que nós temos e pelo nosso modo de vida. Portanto, estas são as más notícias. Portanto, o ano mais quente sempre desde que temos registro. Ok? Esperemos que este seja mesmo um pico anómalo e que a gente volte a estabilizar um pouco este ano, mas não estamos no bom caminho, infelizmente. Temos muito para fazer. Este é o problema que temos para lidar, em termos globais. Em termos nacionais, também temos problemas que temos que olhar para eles e resolver, porque nos afetam a todos nós, consumidores de eletricidade. E isso tem a ver com os preços da eletricidade que temos hoje. O que vos trago aqui são certos de notícias que têm a ver com os preços da eletricidade que temos aos consumidores. E um gráfico aqui em baixo, produzi esta semana, com os preços do mercado grossista.
Portanto, este não é o preço que nós, consumidores finais, temos, é o preço que tem a companhia de eletricidade que nos vende a nós a eletricidade, ok? Portanto, vocês não vão ter este preço, vão ter uma margem de lucro aqui no meio de uma empresa que vos vende a vocês a eletricidade. Mas podem ver que, historicamente, estávamos num preço até bastante estável, bastante constante, à volta dos 4 cêntimos e meio, 5 cêntimos por quilowatt-hora, e até era bastante constante, até cerca de 2019, início de 2020, e a partir daí tivemos uma subida de preços expressiva, e mais do que isso, temos preços mais variáveis, como vocês podem ver agora em 2022 e 2023, os preços são muito variáveis, portanto, ao longo do ano temos flutuações de preços bastante significativas. Obviamente que isto afeta-nos a nós. Vamos pagar mais a eletricidade cara, se tivermos tarifários que estão indexados, não são os tarifários regulados ou os tarifários fixos, vamos ter estes preços relativamente nos nossos tarifários, portanto, vamos ter meses muito baratos, meses muito caros. Portanto, tudo isto dificulta a nossa independência enquanto consumidor, a nossa independência elétrica. Acrescentei aqui 3 grandes marcos. Não é que o preço do mercado esteja preso a estes acontecimentos, como ao início do Covid ou a invasão da Ucrânia. O preço no mercado depende de muito mais coisas do que só isto, mais parâmetros. Mas sabemos que estes eventos têm um peso muito grande na evolução dos preços. Não são os únicos, não quero que saiam daqui com a ideia da invasão da Ucrânia, que é o único causador dos preços que temos atual. Não é, mas é uma grande influência sobre estes custos. E como podem ver, por exemplo, uns dias após a invasão da Ucrânia, o nosso preço disparou para 10 vezes ou 12 vezes mais do que o preço histórico. E isto temos que ser nós a pagar, não é a Rússia ou a Ucrânia que somos muitos. Portanto, é com isso que temos que lidar. Portanto, este é o nosso problema. Outro contexto atual, e que tem a ver com a fonte desta eletricidade. De onde é que vem esta eletricidade que nós temos aqui? Então, no mundo, atualmente, estamos com esta imagem. Esta é a fonte de energia primária por fonte, ou seja, o que aqui estamos a ver que são as fontes de consumimos hoje para produzir a energia que utilizamos. Aqui não estamos a falar só de eletricidade, okay? Estamos a falar de outros vetores de energia, como, por exemplo, calor, mas são todas as fontes de energia que nós usamos enquanto sociedade. E como podem ver, apesar deste grande crescimento das renováveis, do eólico, fala-se do eólico, fala-se do solar, para nós, sociedade de um país mais desenvolvido, é bastante óbvio no nosso dia a dia, vemos centrais solares no nosso país, eólicas, mas, no entanto, a percentagem que temos aqui de solar e eólico é minúscula. E vemos que a grande maioria da nossa fonte de energia, da nossa sociedade, continua a ser carvão, petróleo e gás natural, os fósseis. Portanto, este é o cenário que temos hoje. Apesar de parecer que temos já muitas renováveis, estamos muito longe de termos ainda qualquer tipo de cenário energético sustentável. Ok? Não quero que saiam daqui deprimidos, não quero que vão daqui deprimidos para casa, mas é este o cenário que temos. Temos de ser realistas. Temos um grande caminho a fazer e temos que fazer muito rapidamente para chegarmos a 2050 neutros em carbono. Portanto, temos evoluído alguma coisa, como vê as fatias aqui do solar e do eólico das renováveis. Tem vindo a crescer, mas lentamente. Okay? É preciso fazer um esforço maior. E isso traz-me também aos objetivos que temos enquanto país. Nós temos o que é conhecido como o Plano Nacional de Energia e Clima, define os nossos objetivos do país, em linha com os acordos internacionais, e temos vários objetivos. Temos objetivos em termos de penetração de renováveis no nosso consumo final. Temos que chegar em 2030 a 47% da nossa eletricidade, da nossa energia de fonte renovável, okay? Quase metade. Temos que integrar 20% de renováveis no setor dos transportes. Temos que aumentar as nossas interligações elétricas com o nosso país vizinho em 15%. É importante conseguirmos trocar eficazmente energia com os vizinhos. Okay? A gente vive num mercado global. E temos que reduzir as nossas emissões de gases de efeito de estufa 45% a 55%. Já em 2030. Não estamos assim tão longe, é já amanhã. Okay? Infelizmente é já amanhã.
E temos aqui objetivos também, que é a energia mais barata que temos, é aquela que não utilizamos. Portanto, temos objetivos de eficiência energética, ou seja, fazer o mesmo que fazemos, utilizando menos energia. Temos objetivos de 35%. Portanto, fazer o que fazemos hoje, 35% menos de energia para fazer. E o objetivo final, o nosso roteiro para a neutralidade carbónica, está em linha com todos os outros países da União Europeia e a grande maioria dos que assinaram o Acordo de Paris, que é a neutralidade carbónica em 2050. A imagem aqui que vos trago, aqui embaixo à direita, é uma metáfora muito interessante. É uma banheira em que o carbono que pomos dentro da banheira, a água que pomos dentro da banheira, as nossas emissões, para sermos neutros em carbono, tem que ser igual às águas que tiramos pelo ralo, ou seja, o carbono que fazemos absorver da nossa atmosfera. E isto é ser neutrais em carbono. O carbono que emitimos é igual ao carbono que absorvemos. Portanto, é isto que queremos chegar. Podemos emitir carbono se tivermos mais florestas, mais solo que absorve, mais oceanos saudáveis, se tivermos técnicas de captura e de absorção de CO2. Okay? Portanto, é este o nosso objetivo para 2050 e isto é o maior desafio que enfrentamos enquanto sociedade, enquanto espécie. Não tenham enganos. É o maior desafio que enfrentamos atualmente enquanto espécie. Mas sem comparação com nenhum outro. A fome, a pobreza, são todos desafios muito importantes, mas não estaremos cá a falar sobre eles se não resolvermos isto. Portanto, é claramente o maior desafio que enfrentamos. Isto são as más notícias. As boas notícias. Podemos todos fazer alguma coisa e, no meio disso, pelo caminho, podemos até poupar ou ganhar algum dinheiro com isso. E isso tem a ver com o tema de hoje, que é produzir a nossa energia solar fotovoltaica em casa. Para isso, para o podermos fazer em nosso país, felizmente já temos um enquadramento legal que nos permite. É um enquadramento legal muito simplificado, vou-vos falar dele hoje também. O enquadramento legal que vos mostro aqui, depois vou partilhar também estes PowerPoints, quer com os participantes online, quer com os presentes, para poderem ter acesso a estes links, ok? Tem vários links ao longo da apresentação que vocês podem explorar. O decreto-lei principal é este primeiro que aqui está, é o 15 de 2022, é o decreto-lei que rege o nosso sistema elétrico atual. E, no fundo, permite-nos a nós fazermos a instalação do que se designa na nossa legislação como uma UPAC, que é uma unidade de produção para autoconsumo. Okay? A gente abrevia isto para UPAC. Portanto, eu vou falar em UPACs ao longo da apresentação e entendam isto como uma unidade que produz a vossa própria energia para vocês autoconsumirem no vosso local. Okay? Portanto, qual é o objetivo aqui? É que esta UPAC seja sempre de energia renovável. Portanto, vocês produzirem para vocês energia renovável para consumirem na vossa casa ou na vossa instalação de consumo. O que é que isto se traduz fisicamente? Traduz nestes dois gráficos que estamos aqui a ver. O gráfico a verde, que vocês veem aqui à direita, é um exemplo da produção solar que temos ao longo do dia. Okay? Portanto, temos, desde o nascer do sol, perto das 8 da manhã, dependendo da altura do ano, começamos a produzir eletricidade, se tivermos um painel solar. Temos um pico por volta do meio-dia, por volta do meio do dia, e depois temos o inverso até ao pôr do sol. Isto é tipicamente o que a gente vai ver se instalarmos um painel solar na nossa casa. Vamos ver esta curva de produção. Por outro lado, o nosso consumo em casa tem aquele exemplo típico que vocês veem ali à amarela, que tem um pico por volta da hora do pequeno almoço, onde vocês tomam banho, tomam um pequeno almoço. Depois tem um pico por volta da hora do almoço, onde vocês fazem o vosso almoço, ligam o fogão, etc. Normalmente, durante a tarde, temos mais necessidades de arrefecimento ou de aquecimento, também se reflete neste valor que está aqui, médio mais alto. E durante a noite temos então um pico, onde vocês chegam a casa e tipicamente, domesticamente, fazem consumo do fogão a cozinhar para o jantar, põem a roupa a lavar, ligam o ar-condicionado, os aquecedores. Portanto, vocês veem que temos durante a noite um pico de consumo. Se propusermos os dois, vemos que não há aqui um match entre os dois. Portanto, vamos ter no gráfico em cima uma zona verde onde a gente autoconsome essa eletricidade. Portanto, o que a gente for gastar, podemos gastar do solar, porque sobrepõe. Mas depois temos um período de manhã antes do nascer do sol e um período após o pôr do sol que a gente não podemos consumir diretamente de solar, porque não podemos consumir essa energia que não está a ser produzida. Portanto, por consumir fora do período solar, temos que ter baterias.
Ok? Baterias para armazenar a eletricidade que produzimos durante o dia e poder gastá-la fora do período solar. Esse é o tópico do próximo workshop. Ok? Vamos falar de baterias no próximo workshop. Neste, vamos nos focar neste autoconsumo durante o período solar. Como produzir? E isto representa, no fundo, este esquema que aqui temos, que é uma casa, que é a nossa instalação de utilização, onde a gente vai consumir, onde a gente temos um ponto de consumo de eletricidade já hoje, um contrato. Temos um contador, que vocês veem aqui a verde, permite que nos seja faturada a eletricidade que a gente consome. E o que a gente vai acrescentar aqui é uma central solar fotovoltaica no nosso telhado, pode ser o tamanho que nós entendermos, e vamos passar a ser produtores da nossa própria eletricidade. O que é que acontece aqui mais? Acontece que, de repente, podemos ter excedente, podemos estar a produzir mais do que consumimos. O que é que acontece a essa eletricidade? Alguma ideia? Vai para a rede. Portanto, podemos injetar o excedente na rede. O nosso decreto-lei já permite. Então, o nosso contador tem que ser bidirecional, tem que contar nos dois sentidos. A eletricidade que nós consumimos do nosso comercializador e o excedente que a gente injeta para a nossa rede elétrica, ok? Então, passamos a ser consumidores e produtores. Há aqui uma figura que se designa atualmente que é o prosumer, ou prosumidor em português, que é produtor mais consumidor. Portanto, passamos a ser os nossos próprios donos da nossa eletricidade, produzimos e consumimos. Essa é a beleza da situação. Vocês já imaginam, por trás disto, temos poupanças significativas por poder produzir a nossa própria eletricidade em cima do nosso próprio telhado. Portanto, é esse o modelo de negócio que nos torna rentável fazer tudo isto. Que modelos é que existem na nossa legislação? O que é que podemos fazer? Podemos fazer autoconsumo individual, ou seja, na minha casa, eu individualmente instalo uma central solar fotovoltaica, uma pequena eólica, uma mini hídrica, até se vocês quiserem, e vocês são os vossos próprios produtores, os vossos próprios consumidores, na vossa casa, tudo dentro das fronteiras da vossa casa. Isto é um autoconsumo individual. Okay? Também podemos fazer outra coisa muito mais interessante, hoje em dia, que é autoconsumo coletivo. Imaginem que vocês vivem num condomínio, num prédio, e têm um telhado único. Podem dividir isto pelos vizinhos. Podem fazer uma central solar no vosso prédio e, se os vizinhos concordarem, podem dividir esta energia num autoconsumo coletivo partilhado entre os vizinhos. Isto chama-se um autoconsumo coletivo. Ok? Portanto, é possível, a nossa legislação permite. Os membros deste autoconsumo coletivo podem ser qualquer tipologia. Podem ser consumidores individuais, como nós, podem ser empresas, associações, cooperativas. Portanto, se no vosso prédio houver, por exemplo, um escritório de advogados a trabalhar, pode também receber parte dessa energia. Pode ser um receptor da vossa autoconsumo coletivo. Se houver uma empresa, uma loja no resto de chão, também pode ser parte do vosso autoconsumo coletivo. Portanto, não há restrições em relação à figura legal de quem é membro deste autoconsumo coletivo. Portanto, podem chegar aqui a um modelo de negócio que é interessante, em que partilham a cobertura, mas partilham também a eletricidade. Okay? Este é um exemplo de autoconsumo coletivo. Outra figura que o nosso decreto-lei também surgiu e que começa agora a aparecer no nosso mercado é a comunidade de energia. E aqui vamos mais além. Vamos além porquê? Porque esta comunidade de energia renovável permite que vocês tenham não só autoconsumo de eletricidade, permite que vocês tenham serviços adicionais. Imaginem, a vossa comunidade de energia tem uma figura, um enquadramento, que permite que vocês tenham partilha de eletricidade entre todos, mas que tenham também uma bateria comum, que permita que vocês partilhem energia para carregar os vossos veículos elétricos e que vocês tenham ainda serviços adicionais, que vocês possam ter um modelo de negócio de poupanças com esta comunidade, com a eletricidade que vocês produzem e que consomem, pouco poupam, e que depois podem gastar em conjunto nesta comunidade e decidir gastar noutros benefícios para a comunidade. O objetivo sempre, e eu sublinhei-vos aqui, são benefícios ambientais, económicos e sociais, em vez de lucros financeiros. Portanto, não se pretende que isto seja uma empresa que os torne ricos. Ok? Pretende-se que devolva alguma coisa à sociedade. E vocês podem decidir o que for. Portanto, imaginem, exemplos práticos. Um bairro. Um bairro decide juntar-se com 100 pessoas, fazerem instalações em cada seu telhado e partilharem isso tudo numa comunidade de energia. Juntarem-se numa comunidade de energia. Então, partilham essa energia entre todos. Obviamente que dessa energia há poupanças, há ganhos financeiros.
A comunidade, entre todos, podem decidir como aplicá-los. Podem decidir fazer instalações de fibra óptica para todos, para terem todos internet de alta velocidade. Podem decidir fazer um parque infantil com esses lucros. E esse é o espírito da comunidade de energia renovável. Podem pegar nos produtos que vocês têm à volta do modelo de negócio da eletricidade e terem serviços adicionais. Sempre com um ânimo, como vos digo novamente, ambiental, melhorar reduzir a poluição do ar. Qualquer tipo deste objetivo ambiental é válido para uma comunidade de energia. Quer económicos, ou seja, poupar energia a todos vocês, quer sociais. Devolver à sociedade neste sentido. Apoiar, por exemplo, a construção de uma creche. Apoiar a comunidade pode decidir. Okay? E é válido este modelo. Mais uma vez, os membros ou participantes podem ser qualquer figura legal. Portanto, se num bairro houver lojas, houver associações, todos podem integrar a comunidade. Portanto, este é um modelo novo e parece-me que é muito interessante que no futuro vamos ter muito rapidamente modelos destes a funcionar no país. Voltamos às unidades de autoconsumo individuais. Como licenciamos isto na nossa casa? Então, é muito simples hoje em dia. Há vários patamares de potência que vocês estão aqui a ver e eu diria, maioritariamente, nós, consumidores domésticos, inserimos-nos quase todos nos primeiros dois. Portanto, abaixo de 700 watts e entre 700 watts e 30 kW. 30 kW é uma potência muito grande, ok? Portanto, é muito pouco provável que um consumidor doméstico tenha uma potência de 30 kW de necessidade. A não ser que já tenha uma pequena empresa na garagem ou que já tenha qualquer coisa desse género. Mas é muito pouco provável. Eu diria que 90% dos nossos consumidores residenciais estão nestas duas categorias de necessidades energéticas. Portanto, até 700 watts, o que é que vocês precisam de fazer para legalizar o PAC? Nada. Ok? Portanto, vocês até 700 watts não precisam de fazer nada para legalizar a vossa PAC. Basta construírem, instalarem, ligarem e fazerem. Ok? Isenção de controle prévio, desde que não injetem excedentes na rede. Para 700 watts, é pouco provável que vocês vão ter grandes excedentes, porque vocês vão ligar um frigorífico, vão ter um stand-by da vossa box da Mel, vão ter um micro-ondas, consomem esses 700 watts quase de certeza dentro da vossa casa e recordem-se, durante o período solar, não estamos ainda a falar de armazenamento, ok? Portanto, é possível fazê-lo, não precisam de dar notícias a ninguém, não precisam de notificar ninguém, basta vocês fazê-lo, desde dentro da legalidade. Acima dos 700 watts até aos 30 kW, é possível também fazê-lo. E é muito simples também fazê-lo. Portanto, vocês entre 700 watts e 30 kW podem fazê-lo e basta fazer uma mera comunicação prévia. Portanto, vocês só têm que notificar a DGAG, já vos explico como, que vão fazer uma instalação entre 700 watts e 30 kW. Para esta potência entre 700 watts e 30 kW, já tem que ter um técnico responsável. Já estamos a falar de potências representativas, muito elevadas. Tem que ter um técnico responsável, um instalador, que vos preencha alguns documentos e já vos mostro quais documentos são estes. Portanto, tem que ter um técnico responsável de instalações elétricas, é um técnico reconhecido pela DGAG, okay? Que tem que estar inscrito na DGAG legalmente. E tem que vos fazer um termo de responsabilidade, ou seja, ele tem que vos preencher uma declaração a dizer que se responsabiliza pela instalação elétrica que vocês fizeram nova e, novamente, apenas para 730 kW. Portanto, ele tem que vos preencher um termo de responsabilidade e ele tem que estar reconhecido na DGAG. Tem aqui o link, podem verificar, com o número do técnico, ele pode-vos dar o número de registro dele e podem verificar se ele está realmente registado na DGAG no site. Portanto, vocês podem consultar, metem um número e aparece lá o nome do técnico. Portanto, tem que ter estas duas condições. Esta comunicação prévia é muito simples. Têm que ir ao site da DGAG, aqui, e têm lá registro de nova entidade, o PAC. Ok? É um registro muito simples. Têm que pôr o vosso nome, a vossa morada e têm que pôr o vosso CPE. O CPE é o código do ponto de entrega. Ou seja, é o código que vem na vossa fatura de eletricidade. É um código único e identifica o vosso ponto de entrega da eletricidade na vossa casa. Ok? É único, é igual, vocês só têm aquele código e vocês podem o consultar na vossa fatura elétrica. Ok? Portanto, precisam destes dados. Precisam
Morada, nome, precisam do CPE, ok? E registram-se como entidade de autoconsumo no portal do DGEG. É muito simples. E depois têm que carregar, depois dessa inscrição, têm que carregar os documentos instrutórios. No slide a seguir mostro-vos os documentos instrutórios. Assim que vocês carregarem os documentos instrutórios, é-vos emitida um comprovativo a dizer que vocês fizeram essa comunicação. E vocês podem ligar a vossa instalação à rede e começar a produzir essa eletricidade. O que é que vai acontecer a seguir? A partir do momento que vocês fazem essa comunicação, vocês passam a ser produtores de eletricidade. Ou seja, vocês deixam de ser só meramente consumidores. Então vocês passam a ter 2 CPEs. Passam a ter um código que é como consumidor e um código como produtor. Ok? Com o código como consumidor, vocês vão à procura de um contrato de uma empresa que vos vende energia barata. Já o fazem hoje, espero eu. Ok? Qualquer comercializador. O código como produtor, vocês vão à procura de uma empresa que vos compra a vossa excedente de energia ao melhor preço possível. Portanto, vocês podem ter 2 contratos. Um contrato de compra de energia, que vocês compram ao vosso comercializador, que já devem ter, e um contrato de venda de energia. Portanto, vocês vão ter 2 contratos e podem ser com empresas distintas. Ok? Vocês podem, em qualquer um dos casos, procurar a empresa que vos faz a melhor oferta comercial. Aconselho-vos a que o façam. Portanto, a partir do momento que vocês têm o comprovativo, têm também a emissão desse CPE de produção e com esse CPE podem procurar, então, um comercializador que vos compre o vosso excedente. Não vão ficar ricos, digo-vos já. Não pensem nisto como um modelo de negócio, vender eletricidade, não vão ficar ricos. Ok? Pergunta. Tens que fazer mais alto para ouvirem online. Em termos da limitação da potência a ser instalada. Sim. A legislação também tem. O limite de potência é entre 700 watts e 30 kW. Agora, em termos de então, na minha casa, instalar o sistema, olha, posso instalar em termos de potência. O que quisermos. Podemos instalar, se vocês repararem, mais 2 classes a seguir. E esta última é maior que 1 megawatt. Ou seja, nós podemos ser autoconsumidores, neste caso, autoprodutores, autoconsumidores, podemos fazer tudo e podemos ir até à potência que nós quisermos. Porquê? Porque também há produtores e consumidores que são estes autoconsumidores, que são empresas, grandes empresas. E eles fazem também instalações nos telhados deles, mas com uma potência muito maior. Portanto, também há empresas que vão cair nestas classes mais elevadas. Ok? E eles podem o fazer. Têm mais requisitos para fazer legalmente. Ok? Para nós, consumidores domésticos, ficamos muito, na maioria, ficamos nestas 2 classes principais e é muito simples. Ok? Para quem quer fazer instalações de escala industrial para autoconsumo, também o podem fazer. Têm requisitos adicionais. Ok? Não me preocuparia com isso. 30 kW é mais do que suficiente para vocês terem uma piscina, uma garagem, terem uma grande casa, muitos consumos. Ok? Portanto, eu diria que vocês vão ficar muito provavelmente nestas primeiras 2 classes. Alguma pergunta mais? Temos alguma pergunta online, Luísa? Não. Então vamos continuar. Temos uma pergunta. Sim, temos. Então vá. Quilowatts pico. Quilowatts pico da nossa instalação. Não, a pergunta é se os quilowatts representados nos dispositivos equivalem aos quilowatts pico ou quilowatts não. Ao quilowatt pico. Sim, sim. Vamos também. Vou-vos mostrar os 2 documentos. Trago aqui exemplo de 2 documentos. São os 2 documentos instrutórios principais que vocês precisam. E precisam que o técnico que acompanha naquela segunda classe vos produza. Precisam de um esquema unifilar da vossa instalação. Portanto, o técnico vai vos produzir um esquema da instalação fotovoltaica que ficou lá instalada, ok? Módulo fotovoltaico, o inversor, as proteções elétricas. Ele tem que produzir este esquema e tem que o assinar. E tem que produzir uma declaração deste género, ok? Com o número técnico a dizer que se responsabiliza legalmente pela execução correta daquela instalação elétrica, que é uma instalação feita em segurança, de acordo com as regras técnicas de segurança. Ok? Portanto, vocês precisam de ter em PDF uma declaração assinada como esta que aqui está, com o vosso CPE, com a vossa morada, e um esquema unifilar produzido pelo técnico. São estes os 2 documentos.
Ok? Não precisam de mais nada. Depois de terem estes dois documentos, fazem o upload destes documentos na plataforma, de onde se registaram na DGEG, e é-vos emitido o comprovativo da UPAC. Ok? Como estão a ver, é um processo rápido, simples, e ao contrário de outros países, é possível fazê-lo em qualquer caso, sem limitações do ponto onde vocês estão na rede. Noutros países há limitações em que a rede tem que ter capacidade para que vocês se liguem e injetem. Em Portugal ainda não temos isso, temos que aproveitar. Ok? A nossa rede ainda permite que a gente faça estas pequenas instalações sem pedir autorização. Aproveitem. O que é que têm que ter? Requisitos legais. Acima de 4 kW, vocês têm que ter um contador. Ok? E o contador tem que ser bidirecional. Ok? Portanto, vocês têm que ter um contador que seja capaz de ser bidirecional. Os contadores inteligentes são todos bidirecionais. A EDP tem um plano de transição para o país, para instalar tudo em contadores inteligentes. Está a fazê-lo. Mas no caso de ainda não ser, tem que ser um contador antigo, de disco, por exemplo, têm que fazer um pedido para que ele seja substituído. Se o prazo que vocês querem para que ele seja substituído vá até aos 4 meses, eles fazem-no gratuitamente. Ok? Basta pedirem. Se vocês quiserem que ele seja feito de forma urgente, vão ter que pagar uma taxa e esse é o custo de vocês quererem a mudança do contador com urgência. Ok? 4 meses é relativamente aceitável. Sugiro que vão pela via gratuita e não pela via paga. Quanto à instalação da UPAC, imaginem que vocês vivem num prédio e querem instalar, vocês têm uma fração nesse prédio, querem instalar o vosso autoconsumo individual, também o podem fazer. Não precisam de depender dos vizinhos para fazer nada. Têm que sim ter a autorização do condomínio. Aí têm que ter a autorização, obviamente, em reunião de condomínio. Têm que seguir este passo, este programa que aqui têm, mas têm que comunicar por escrito à administração, ao condomínio. Tem que ser votado, tem que ser aceito pela administração ou Assembleia Geral e a partir daí podem o fazer. Ok? Mas em condomínios têm sempre que fazer. Podem vos pedir elementos adicionais ou vocês podem pedir novamente, mesmo que não tenha sido aceito a primeira vez, mas só podem pedir um apelo ao condomínio. Ou seja, não podem bombardear o condomínio frequentemente com o mesmo pedido porque eles não aprovaram. Só podem fazê-lo uma vez. Mas pronto, tem aqui um fluxograma do que é que têm que fazer. Trago-vos também algumas contas, porque isto obviamente é um modelo de negócio e vocês querem saber quanto é que vão ganhar. Portanto, quanto é que nós ganhamos? Boas notícias. Desde dezembro de 2022 a dezembro de 2023, os preços dos módulos fotovoltaicos caíram 50%. Ok? Nos últimos 10 anos já tinham caído cerca de 90% e continuamos essa tendência decrescente. E isto significa que hoje têm os módulos mais baratos que alguma vez tivemos. Portanto, cada vez mais este modelo de negócio se torna atrativo, se torna interessante para nós como consumidores. Trago-vos aqui alguns exemplos de uma potência relativamente baixa, um único módulo fotovoltaico, ok? Instalado aqui em Évora. Preços que vocês encontram numa grande superfície comercial. Portanto, não estou a falar de vocês irem a um instalador especializado, estou a falar de vocês irem ao supermercado, quase, ou a uma grande superfície comercial, comprarem estes elementos e comprarem-nos a estes preços que aqui estão. Ok? Portanto, vocês podem comprar um módulo fotovoltaico, um microinversor, o suporte metálico, onde vocês vão fixar o módulo, os cabos, a instalação até 700 watts, até podem ser vocês a fazê-la, se souberem fazer. Portanto, pode ter um custo zero. Mas mesmo que até tenha algum custo e vocês peçam a algum eletricista para fazer, também não acrescentamos aqui um valor enorme. E estamos a falar à volta de 400 a 500 euros de custo de instalação para esta potência. A poupança que nós fazemos com um módulo solar fotovoltaico no nosso telhado, com esta potência, a produção é mais ou menos esta. Vocês veem aqui neste gráfico. E isto dá-nos uma produção anual de 700 kWh. Ok? E isto significa que vamos ter uma poupança. Se nós usarmos um preço de eletricidade dos 18 cêntimos, vamos ter uma poupança de 130 euros ano. Isto significa que se vocês investirem 400 a 500 euros,
vocês têm um payback de 3 anos e meio, por aí. Portanto, estamos a falar de uma taxa de retorno à volta dos 30%. Não tem mais nenhum investimento que a conheça no mercado que faça uma taxa de retorno de 30% sem risco no capital. Ou seja, sem vocês perderem o risco, perderem o capital todo no investimento, como por exemplo nas ações, nas bolsas, ok? Portanto, aqui é capital garantido, porque vocês instalaram o vosso ativo, o vosso módulo fotovoltaico. Portanto, do meu ponto de vista, tendo consumos elétricos em casa, tendo a possibilidade de fazer uma instalação, mesmo de pequena dimensão, mesmo que apenas um módulo fotovoltaico, este é um negócio para o qual o vosso capital, 400 euros, está a perder dinheiro no banco e aqui estaria a ganhar. Portanto, parece-me óbvio deste tipo de modelo de negócio que é um investimento a fazer hoje. Okay? Não digo ontem, mas hoje. Porque estão a perder dinheiro, no banco dão-vos uma remuneração se calhar abaixo dos 2%, e aqui estamos a falar de taxas de retorno dos 30%. Okay? Portanto, é óbvio que a gente tem que fazer este investimento como autoconsumidores. Estão a perder dinheiro se não gastarem. Se tiverem 500 euros no banco e não puserem um módulo fotovoltaico amanhã, estão a perder dinheiro. Portanto, esta é a grande lição. Dicas. Queria-vos deixar algumas dicas de instalação. Como fazer? Sempre virado a sul, ok? Não virem um módulo fotovoltaico a norte, porque não vamos ter o sol virado a norte. Estamos no hemisfério norte do globo, vamos ter sempre o sol no sul, a nascer em este, a pôr-se em oeste, dependendo da altura do ano, com alturas solares diferentes, mas a sul, ok? A inclinação ótima para termos uma produção mais equilibrada ao longo do ano, com a análise da latitude, para Portugal, ronda aos 34 graus. Não quer dizer que se vocês instalarem na horizontal ou na vertical vão ter produção zero. Não vão ter. Ok? Vai ser ligeiramente diferente. Quer dizer que se vocês instalarem um módulo mais deitado, com uma inclinação mais baixa, vão produzir mais no inverno, porque é quando o sol faz um percurso no céu mais elevado. E se vocês isto está trocado aqui, ok? Aqui é inverno, aqui é verão. Se vocês instalarem um módulo mais na vertical, vão ter uma produção melhor no inverno, ok? Quando a gente tem um percurso solar mais baixo no céu. Portanto, tenham a atenção que qualquer instalação, desde... Sim, força. Essa é uma excelente pergunta e já lá vamos a seguir. Sem sombras, não instalem um módulo fotovoltaico onde vai ter uma sombra de uma chaminé, de uma antena, de uma árvore, okay? Da roupa estendida no estendal, coisas desse género. Tenham atenção, não faz sentido. Não instalem dentro de uma varanda fechada, também não faz sentido. Vamos ter sombras, ok? Cortinados, etc. Não faz sentido. Portanto, num local o mais exposto ao sol possível, a sul, ótimo. O microinversor, ou seja, precisamos ter sempre um microinversor ligado ao nosso módulo fotovoltaico, que é o equipamento que transforma a energia que o nosso módulo fotovoltaico produz na energia compatível com os nossos quadros e as nossas instalações elétricas. Esse microinversor é eletrónica e precisa de sentar num sítio sombreado. Não o deixem exposto ao sol, porque ele funciona, mas vamos reduzir o tempo de vida. Se calhar, em vez de durar 15 anos, vai durar 10. Portanto, deixem num sítio menos quente, menos solarengo, se possível. E tenham a intenção, se forem vocês a fazer a instalação do módulo fotovoltaico, vocês têm que pensar não nas situações normais do dia-a-dia, mas nas situações meteorológicas extremas. Quando há tempestades, quando há ventos elevados, quando há pressões atmosféricas. Portanto, dimensionem a vossa estrutura de fixação para o pior caso possível. Não para quando está um dia espetacular, com vento muito pouco. Isso não é a melhor situação. Dimensionem para o vosso pior sistema, para o vosso pior caso, porque é nesse caso que o módulo vai sair e vai parar acima de um carro de um vizinho. Ok? Módulos, exemplos de estruturas. Tem a ver com aquela pergunta que tínhamos ali anterior. Como é que podemos fazer a instalação nos nossos telhados e nas nossas casas? Há várias opções. Normalmente usamos sempre uma estrutura metálica, onde a gente aparafusa os nossos módulos fotovoltaicos. Os módulos têm uma moldura, os módulos fotovoltaicos têm uma moldura de metal, que nós usamos onde vamos aparafusar e fixar na estrutura metálica de suporte. Aqui estamos a ver uma estrutura de um telhado fixo, mas temos também uma estrutura que se chama alva-telha, porque passa por baixo da telha. Portanto, no encaixe da telha
há tipo um L e a gente levanta uma telha, fixa por baixo, voltamos a pôr a telha no sítio e não perfuramos nada nas nossas telhas, ok? Portanto, chama-se salva-telhas porque não temos que fazer alterações nenhumas. Portanto, esta estrutura fixa-se às guitas por baixo ou aos suportes que tivemos por baixo das telhas e permite que vocês façam um telhado sem fazer destruição nenhuma, nem mexerem na impermeabilização do telhado, ok? Portanto, é uma estrutura, normalmente são em alumínio, inox também há em aço, não vos faz grande diferença e são muito standardizadas, ok? Estes encaixes são todos quase standardizados, não vou ter grandes problemas e encontram muitas vezes estes kits completos já à venda. Um kit para fixação num telhado e vocês compram um kit que já traz as peças todas e vocês sabem que aquilo se vai montar e que encaixa tudo umas nas outras, ok? Telhados planos, telhados com telhas mais tradicionais, como as nossas aqui em Portugal, ficam assim com este aspecto, mas há compatibilidade com todo tipo de telhas. Portanto, vocês vão encontrar kits destes serem compatíveis com quase todo o tipo de telhas, desde as tradicionais às telhas mais modernas. Estamos a falar sempre aqui de estruturas estáticas, ok? Tem um ângulo só ao longo do ano. Não dá para mudar este ângulo ao longo do ano. Mas podemos fazê-lo se fizermos, por exemplo, num sítio acessível, não no nosso telhado. E aí podemos mudar, por exemplo, a posição do nosso módulo 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. E ter uma posição melhor para o inverno, uma posição melhor para o verão. É um trabalho adicional, mas podem fazer. É verdade que o podem fazer. Portanto, aqui normalmente temos este tipo de estruturas, salvateiras, pode ser aparafusada também em redor da viga, não furando a viga, como vocês aqui estão a ver, tipo um género de uma estrutura que abraça a viga. Pode ser também aparafusado diretamente na vossa camada de base do telhado e podem pôr até mais do que um módulo na mesma estrutura. Mais hipóteses. Portanto, situações muito práticas. Em telhados de zinco, telhados de metal, não é possível e podem nos aparafusar com este tipo de estrutura que vocês veem aqui. Isto é aparafusado às nervuras do telhado diretamente e permite-vos fixar diretamente os módulos que vocês aqui veem muito facilmente, vão com pelo aspecto. Mas são estruturas muito baratas, estamos a falar de se calhar cada estrutura, cada elemento deste fixação custar 2 ou 3 euros. Portanto, não vão acrescentar aqui um custo enorme por fazerem isto no vosso telhado. Outro exemplo também para estruturas, para coberturas que sejam, por exemplo, em tela, também existem nos nossos edifícios e têm várias opções. Tem uma opção onde vocês furam a estrutura, e neste caso é o isolamento, furam o isolamento e aplicam uma segunda camada de tela para impermeabilizar a profundidade. E o que fica acima são estas pequenas estruturas de fixação e depois cobrem-se uns fios de metal e fixam-se os módulos em cima. Isto é possível, normalmente é um instalador que faz isto. Portanto, estamos a falar de uma instalação um bocadinho mais técnica e isto permite garantir a impermeabilização da cobertura do prédio ou do condomínio. Caso não queiram fazer perfurações, para não virem ter chatices com ninguém, nem infiltrações no futuro, também é possível fazer um tipo de utilizar em estruturas planas, em coberturas planas, uma estrutura deste género, que é uma caixa de plástico. Vocês enchem com gravilha ou enchem com algum tipo de estrutura que faça peso, que faça carga, e lá dentro vocês ficam com isto, com uma estrutura de carga, neste caso pode ser gravilha, e aparafusam um módulo fotovoltaico por cima desta caixa. Isto significa que com uma pequena caixa que parece um Tupperware, vocês fixam um módulo fotovoltaico e isto fica simplesmente depositado em cima da vossa cobertura. Pela carga que vocês metem lá dentro não vai levantar voo e não vai parar a algum lado, desde que vocês ponham a carga suficiente lá dentro, ok? Não basta pôr 1 kg ou 2, tem que pôr carga dentro desse. Mas isto permite que vocês façam a instalação sobre uma cobertura simplesmente pondo lá, depositando em cima. E são removíveis. Permite que vocês os removam de sítio para limpar, por exemplo, ou para impermeabilizar a tela, ou fazer manutenção da cobertura. Portanto, tem essa vantagem também. E são elementos que vocês têm uma caixa destas de plástico para cada módulo fotovoltaico. Portanto, compram um módulo fotovoltaico, uma caixa destas de plástico. Se quiserem 2, têm 2 caixas, por aí vai. Portanto, é modular. Permite que vocês aumentem depois no futuro também a vossa instalação com um tamanho maior. Outro exemplo, para quem não tem telhados nem coberturas acessíveis, é utilizar as vossas varandas.
Ok? Também é possível. Isto chama-se uma varanda solar. E é possível fazer, portanto, no vosso gradil da vossa varanda, há pequenas estruturas de metal que se fixam, também tipo kit, dão uma pequena inclinação ao módulo, e vocês nesta estrutura de metal fixam um módulo fotovoltaico tradicional. Isto permite que vocês, numa varanda que tem gradil, tem este tipo de gradil, tenham um módulo fotovoltaico tradicional, não com uma inclinação vertical, mas com uma pequena inclinação, fixa, de forma muito robusta ao gradil da vossa varanda. Okay? Outra solução mais simples ainda. Sim, Helena. Tem que ter atenção a problemas, por exemplo, de património. Ok? Se for zonas de património, edifícios classificados, pode haver questões em relação a isso. Tem que ver junto da direção da cultura este tipo de impacto visual. Pode haver projetos de arquitetura, de arquitetos sobre a imagem do edifício, e aí também tem que verificar se é possível ou não fazer. Portanto, pode haver outros tipos de restrições sobre o impacto visual destas infraestruturas. Ok? Portanto, convém ter isso em atenção. Caso não haja, e eu posso não fazer, esta é uma solução técnica também de baixo custo e cuja instalação é muito simples de fazer. Este tipo de instalação faz-se numa hora. Este tipo de instalação que vocês aqui veem é ainda mais fácil de fazer, porque não tem nenhuma estrutura metálica. Vocês compram este tipo de módulos fotovoltaicos que vocês veem aqui. São módulos fotovoltaicos ligeiros. Ok? Trouxe aqui um exemplo para vos mostrar. Isto é um módulo fotovoltaico deste género. Portanto, como vocês veem, não tem vidro. É plástico. Portanto, é plástico. Portanto, é flexível. Ok? E é muito leve. Ok? Isto é uma aplicação que vocês podem ter para carregar o telefone, por exemplo. Podem colar isto no vidro, aqui com as ventosazinhas, e podem carregar o telefone. Pronto. Mas esta tecnologia é uma tecnologia flexível, ligeira, é muito leve, é muito mais leve que um módulo fotovoltaico de vidro com uma estrutura em metal, e isto permite que isto, com estas perfurações que vocês veem aqui à volta, vocês fixem isto ao vosso gradil com abraçadeiras. Ok? Permite que vocês próprios façam esta instalação em 10 minutos. E se for preciso removê-la também muito rapidamente, vocês a removem e a levam para outro sítio. Ok? Portanto, é uma vantagem. Tem que ficar na vertical para ficar preso ao vosso gradil da vossa varanda, mas é uma instalação que podem beneficiar de módulos de tamanho normal ou módulos mais pequenos, e aí vocês adaptam-se à configuração da vossa varanda. Okay? Se tem mais espaço, tem menos espaço, se a varanda faz a curva, podem se adaptar completamente. Mas isto permite que vocês tenham um peso menor do próprio equipamento, e então a fixação também precisa ser mais ligeira do que uma fixação de um módulo de 20 kg. Okay? Um módulo de 20 kg equivaleria neste tipo de estrutura, neste tipo de tecnologia para 7. Okay? Então, a ver que poupamos em peso, portanto, tudo fica mais ligeiro, menos necessidade de robustez. Portanto, este é um exemplo. Eu vou passar isto para vocês verem. Qual é a redução de eficiência para instalar na vertical e varanda? A nossa redução de eficiência, o módulo tem a mesma eficiência. Okay? O módulo que a gente compra tem uma eficiência tabelada, está na folha de especificações. O que é que acontece por a gente o instalar na vertical numa varanda? Vocês lembram-se que se mexermos a inclinação do módulo, mexemos o potencial de produção para uma determinada altura do ano. Se o pusermos na vertical, vamos estar a privilegiar a produção durante o inverno. É esse o impacto. Vamos prejudicar a produção durante o verão e vamos melhorar a produção durante o inverno. Tem que ter isso em atenção. Portanto, instalar numa varanda significa, com este perfil, vamos ter uma produção ligeiramente melhor no inverno e ligeiramente melhor no verão. Okay? É esse o efeito que temos. A eficiência do módulo é a mesma. Portanto, a conversão da energia solar em eletricidade, esta taxa de eficiência é a mesma. O que mudamos é o ângulo com que o sol incide no módulo fotovoltaico. Portanto, vamos mexer isso. Estamos a deslocalizar a produção mais para o verão ou mais para o inverno. Ok? Estamos a mexer no ângulo. Sim. Dessas pequeninas. É barato. Isso deve custar aí à volta dos 15 ou 20 euros. Sim, é barato.
Sim, é muito barato. Tem uma entrada USB, vocês ligam diretamente ali o carregador e faz 5 volts, portanto carrega diretamente o telefone dali. Ok? Vocês, a aplicação desse painel pode ser, por exemplo, para vocês irem de campismo ou irem no carro, colam à janela do carro e vão carregar o telefone. Mais exemplos práticos. Quando têm uma pequena varanda e não querem aplicar isto no gradil da varanda, podem pôr na própria cobertura do vosso terraço, da vossa varanda, e é uma estrutura típica em triângulo, ok? Podem não parafusar diretamente ao chão, mas se não o quiserem fazer, podem arranjar 2 maciços de betão, que podem ser, por exemplo, aqueles lancis de betão que existem pré-fabricados no Leroy ou num tipo de fabricante desses, e vocês aparafusam, em vez de ser ao chão, aparafusam esses lancis, nos dão a carga, sustentam este tipo de estruturas. Portanto, não perfuram nada, e se vocês o quiserem vir a movimentar, imaginem que tem uma casa arrendada, podem pegar neste sistema, desmancham-no, pegam neste sistema todo e mudam-no muito facilmente e não fica impacto nenhum na casa, ok? Sim, então deixam, fazem as imagens. Como a qualidade vai usar, eu faço a vida e vai entrar com a experiência própria. Não, agora pus é para curar tudo. Pus só mesmo aos lances de botão, sim. Nós para fazer a produção, Pois, se fizeram um furo grande demais. Sim, fizeram um furo grande demais, é isso. Pois. Foi problemas da instalação, né? Pois. Normalmente usa-se isto e usa-se estes lances de botão precisamente para não perfurar a estrutura de base. Mas aí tem que fazer um furo de acordo com o tamanho da estrutura de botão. Não podem fazer, obviamente. Pois. Destas não. Destas não. Há umas estruturas destes triangulares que permitem acessar o ângulo aqui atrás. Permite subir e descer. São mais raras ou mais difíceis de encontrar, mas existem. Este suporte aqui atrás varia de altura e vocês têm uns parafusinhos, libertam-no e fazem subir a estrutura. E aqui tem um pivô, tem um eixo de rotação só, basicamente. A estrutura roda toda. Sim. Aqui já tem normalmente um eixo de rotação, né? Um parafuso assim. Acrescentam a mesma coisa aqui e a estrutura toda sobe ou desce. Isso existe. E também podem adaptar estas. É possível adaptar estas estruturas para fazer o mesmo, claramente, sem grandes problemas. Vocês arranjarem uma estrutura lateral a esta, igual a esta, com 2 furos, libertarem esta e prenderem a outra, fazem várias furações e têm uma estrutura que roda. Sim. E é só puxar e meter os parafusos outra vez. Podem fazê-lo, podem adaptá-los. Temos uma mão no ar, então pergunta. Boa tarde. Sim. Não sei se é a minha vez, se não. Sim, força. Estamos Boa tarde, Cristina Gama. Obrigada pela sua exposição. Bom, eu tenho muitas dúvidas porque eu vou-lhe fazer a mais simples, porque eu já tive alguma interação com as empresas, nomeadamente a Galp e com a EDP, com o Gold Energia, bom, e a história dos contadores e tudo era muito complicado. Mas aquela que eu queria perguntar tinha a ver com essa hipótese que tinha dos painéis solares nas varandas. E ia perguntar o seguinte: suponha que, esta é uma ideia antiga que eu tenho, é ter esses painéis na varanda e eles no verão, portanto, quando estamos em julho ou agosto aqui em Évora, se eles seriam autossuficientes para produzir energia para um ar-condicionado de uma divisão. Ou se não é possível ter esse grau de eficiência energética para colmatar o consumo de um ar-condicionado que seja. Bom. Essa era a minha dúvida. O ar-condicionado normalmente tem uma potência elevada e normalmente nunca é abaixo de 1,5 kW de potência elétrica. Normalmente é acima. Mesmo os ar-condicionados com os BTUs mais baixos têm uma potência acima de 1,5 kW elétrica. Para instalarmos 1,5 kW de painéis fotovoltaicos temos que instalar uns quantos. Ok? Portanto, esta imagem que estamos aqui a ver, por exemplo, um painel ronda 1 metro por 2 metros, ou 1 metro de largura por 2 metros de altura, produz hoje à volta dos 550, 600 watts.
Sim, Para instalarmos 1,5 kW, já temos que instalar 6 painéis com esta dimensão numa varanda. pois. Nem todas as varandas têm estas dimensões de disponibilidade para instalar, por exemplo, 6 painéis de 2 metros por 1. É uma questão de área, basicamente. Sim. É que o problema que se colocava também em relação às empresas, eu comecei a fazer contas e fiquei com a sensação que eu já tenho painéis para produção de água quente, não sei como é que, água térmica, não sei como é que dizia o nome técnico, e Sim. que realmente é algo muito bom. E o que me sobrava do telhado, praticamente tinha que tapar o telhado todo com painéis fotovoltaicos para ter alguma eficiência energética. Daí a minha questão, e quando fui comparar os painéis que me estavam a tentar vender com os painéis que são usados na Austrália ou nos Estados Unidos, cheguei à conclusão que os painéis que me estavam a querer vender eram painéis de baixo rendimento. E então deixei a questão em stand-by e pensei, bom, preciso de um aconselhamento mais técnico e mais sério do que aquilo que me estava a ser dado pelas empresas. Essa é uma boa questão. Vou dar algumas dicas no final sobre a questão Sim, das empresas e a procura de mercado, mas é obviamente um mercado aberto. Portanto, o que eu vou sugerir é sempre não se fiquem só por uma oferta comercial, não é? pois eu comparei três. Procurem N ofertas comerciais, como em tudo, não é? Não compramos o Pois, carro que aparece, não vamos comprar o primeiro módulo que aparece. eu comparei três e vi que todos estavam a vender o mesmo tipo de painéis, ou A seja, de baixo eficiência dos rendimento. painéis, atualmente, ronda os 20% a 21%, por aí, os Sim, melhores, ok? sim. Portanto, vocês vão encontrar painéis à volta dos 20%, 21% de eficiência atualmente Oh, comerciais. E esses são iguais aos que temos na Austrália ou na China ou igual. Ok? tá, Se muito obrigada. for painéis abaixo dos 17%, não aceitem, são painéis mais antigos, mais desatualizados. Uhum. Tá, muito obrigada. Nada. Portanto, este é outro tipo de estrutura que nós podemos fazer nos nossos terraços ou coberturas, mas ainda há mais opções. Há opções também, e sugiro-vos também, quando têm este tipo de paredes alternativas, possam fazer estruturas triangulares fixadas diretamente à parede, sem fixação ao solo. Podem fazer isto, por exemplo, num quintal, num terraço. Portanto, são estruturas triangulares que podem ser até inclusivamente fixadas a um poste. Ok? Se tiver um poste disponível, existem kits para fixar a um poste. Neste caso são 2 módulos, mas existe também a versão para um só. Portanto, todos estes são opções que existem em formato kit nos fornecedores. Ok? Não têm que estar a inventar nada, a improvisar, compram o kit, a parafuso e estão garantidos que aquilo funciona e é seguro. Se não quiserem, e se quiserem fazer no solo, também têm estas opções. Aqui é uma estrutura pré-fabricada em betão, ok? Esta estrutura, sendo em betão pré-fabricada, já faz a carga no solo. Portanto, vocês não precisam de aparafusar isto a nada, mais uma vez. Portanto, compram estes perfis, 2 perfis por cada módulo. Se tiverem mais módulos, o perfil intermédio é partilhado pelos 2 módulos. E isto significa que podem instalar apenas depositando estas estruturas no solo. Ou no solo, ou numa cobertura, sem adicionar mais nenhuma fixação a nada. Ok? Portanto, é uma boa abordagem e são normalmente baratas estas estruturas pré-fabricadas em betão. O que é caro normalmente é o transporte, ok? Devido ao peso. Mas o peso das estruturas depois torna-vos a estrutura muito estável em termos de cargas. Deixa uma pergunta no chão. Sim, força. Se existem painéis com o vídeo e possam ser colocados próximos a outros. Existem painéis mate, são painéis sem reflexão, e existem inclusivamente painéis de outras cores. Ok? Existem várias empresas a produzir painéis de quase todas as cores, com códigos de cores uniformizados. Ok? Portanto, se vocês tiverem um código de uma cor que querem, os painéis são fabricados nessa cor. Obviamente, quanto mais clara for essa cor, menos eficientes são, obviamente, porque vocês estão a refletir parte do espectro solar para terem a cor, portanto, estão a perder eficiência na produção elétrica. Mas existem painéis até brancos, se vocês quiserem. E podem ser mate ou podem ser brilhantes. Ok? Portanto, podem ter reflexo ou podem não ter reflexo. Mas existem, são obviamente mais caros, os coloridos. Ok? Porque a cor tem que ser vitrificada para garantir que é uma cor estável a 25 anos. Estamos sempre a falar aqui no tempo de vida, pelo menos a 25 anos. Ok? Que são as garantias de produção que os fabricantes dão para os módulos fotovoltaicos.
Portanto, temos que pensar sempre que este sistema vai estar a produzir eletricidade pelo menos a 25 anos. Ok? Nunca pensem em menos do que isso, porque na realidade ele pode estar lá até mais do que isso. Mas as garantias que vos dão são a 25 anos. Portanto, módulos coloridos são obviamente um bocadinho mais caros e mais raros de encontrar, mas existem ofertas comerciais e podem comprar de outras cores. Inclusivamente com padrões. Também há quem fabrique com padrões personalizados com o que vocês quiserem. Mais recomendações. Como já tínhamos falado há bocadinho das procuras de fornecedores comerciais, procurem mais do que um, obviamente. Mais uma pergunta. Diz. Qual a opinião acerca dos painéis fotovoltaicos transparentes? Transparentes são boas opções. Há várias abordagens tecnológicas para os painéis fotovoltaicos. Este painel fotovoltaico que tem aqui é um painel, consegue-se ver aí em casa? Consegue? É um painel monofacial, quer dizer que a radiação solar só pode incidir deste lado. Portanto, se incidir radiação solar deste lado, não vamos produzir nada, ok? Os painéis transparentes normalmente são bifaciais, quer dizer que beneficiam de radiação solar que incide deste lado, mas deste lado também. Ou seja, quando vocês têm uma superfície pode beneficiar de ter algum tipo de reflexão de radiação solar, uma superfície clara, por exemplo. Vocês podem usar painéis transparentes, que são bifaciais, e ganham um bocadinho mais de produção. Mas estamos a falar na ordem dos 5% de ganho de produção, por serem bifaciais. Uma piscina, uma parede branca, uma cobertura com pedra branca, areia. Portanto, tudo o que for uma superfície clara tem tendencialmente o que a gente chama de albedo, uma reflexão maior. E isso dá-vos um ganho, porque quer dizer que os painéis solares beneficiam da radiação que incide por trás, refletida. Ok? E dá-vos um ganho, tipicamente entre os 5%, 6%, 7%, dependendo da superfície e da cor da superfície. Ok? Da refletividade da superfície. Portanto, atualmente os módulos bifaciais já têm preços muito perto dos módulos monofaciais. Portanto, os módulos transparentes já têm preços muito perto destes módulos tradicionais que têm só um lado ativo. Ok? Portanto, se vos oferecerem, ou se aparecer como oferta comercial, módulos transparentes e faciais, é uma boa oferta, tendo em conta o preço por watt, que é o que tem ali no primeiro ponto. Ok? Façam sempre a avaliação do preço por watt pico. Ou seja, dividem o preço do módulo fotovoltaico pela potência pico que ele vos oferece. Ok? E vão obter um preço euro por watt pico. Esse preço, tipicamente, para uma escala residencial, ronda 1 euro. Ok? Se encontrarem abaixo de 1 euro, já é uma boa oferta comercial. 0,7, 0,8. Se aparecer muito acima de 1 euro, 1 euro e meio, 2 euros, é caro. Mas isto dá-vos uma ideia de como procurar as ofertas comerciais. Peguem no preço que o vosso fornecedor vos dá, dividem o preço pela potência que vos está a oferecer e obtêm esse valor, preço por watt pico. Esse preço deve rondar 1 euro. Ok? À escala residencial. Obviamente, se falarmos de escalas maiores, e vocês instalam uma potência maior, esse preço deve diminuir por watt pico. Tenham também em extensão, quando vos façam uma oferta de um kit, de uma oferta comercial do instalador, têm que vir todos os acessórios, ok? Às vezes eles fazem a oferta de um kit, mas depois compram-se acessórios à parte. Acessórios de fixação, cabos, contadores. Tenham atenção que eles vos têm que oferecer e que têm que oferecer com os acessórios todos incluídos para terem uma ideia dos custos. Tenham também atenção, além das garantias comerciais dos 3 anos, como consumidores, há garantias adicionais sobre os módulos. Os módulos fotovoltaicos têm uma garantia de potência nunca inferior a 25 anos. Ok? Há fabricantes de módulos fotovoltaicos a dar garantias já há 30 anos. Portanto, vejam com atenção que tipo de garantias é que tem um módulo e que tipo de garantias é que tem o vosso inversor ou microinversor. Além dos 3 anos regulamentares. Ok? São 5 anos, são 6 anos. Portanto, tenham atenção porque vocês vão ter lá o sistema muito tempo e isso dá-vos uma garantia de paz de espírito durante mais tempo. Devem-vos fornecer os manuais, todos os manuais e os certificados de conformidade e as garantias dos equipamentos. Portanto, esse aqui é papelada, que normalmente guarda numa gaveta, mas são importantes. Os inversores que vos oferecerem,
Qualquer inversor para ser vendido e instalado em Portugal, e mais importante, para ser registado no site da DGEG, tem que ser um inversor certificado e tem que estar na lista que existe no site da DGEG. Vocês, se forem ao site, no link que eu vos deixo aqui na apresentação, vão encontrar uma lista de inversores, todas as marcas, todos os modelos, e se vos oferecerem um inversor, tem que lá estar listado. Se não estiver lá listado, não pode ser instalado. Ok? Portanto, tenham isso em atenção. Se for um instalador que vos faz isso, a partir dele vai ter esse cuidado e vai verificar isso, mas se forem vocês a escolher os equipamentos, tenham isso em atenção. Lojas online. São bons fornecedores, existem muito bons fornecedores de lojas online, quer portuguesas, quer espanholas, com muito bons preços. Não tenham problemas em fazer aquisições em fornecedores espanhóis. O mercado é um mercado global neste momento e tem muito bons preços comparativamente, muitas vezes, com fornecedores nacionais. Quanto aos preços justos, 1 euro, à volta de 1 euro, para uma escala pequenina, para uma escala de 1 módulo, 2 módulos, 3 módulos, ok? Para uma escala maior, 10 módulos, 15 módulos, 20 módulos, esperem preços mais baixos, ok? À volta dos 0,7, 0,8, 0,9. Tenham isto como escala de instalação. Mas mais importante, acho que esta é a lição para hoje que vos queria deixar, é não hesitar. Não hesitem em fazer este investimento, por todos os motivos que eu expliquei hoje. Contactem-nos se precisarem de apoio, mandem-nos e-mails, nós estamos disponíveis a respondermos-vos às questões que pudermos ajudar e aconselhar, mas não hesitem neste investimento. Quer para a vossa carteira, quer para o ambiente, temos mesmo que avançar. E enquanto tivermos esta liberdade que temos no decreto-lei de fazer instalações para autoconsumo, devemos aproveitá-las. Ok? Portanto, é no-brainer. Façam a instalação, não hesitem. Amanhã comecem à procura, como vocês poupam nos seguros do automóvel, como vocês poupam no seguro no preço da eletricidade, façam este tipo de instalações porque vai-vos poupar a vossa carteira. Ok? Finalmente, deixo-vos aqui um link para pedir a vossa opinião neste questionário. Portanto, é entrarem nesse código QR, preencherem esse questionário, é um questionário rápido, simples, e peço a vossa contribuição. E por hoje é tudo. Obrigado por este momento que me atenderam aqui e que me escutaram com alguma paciência. Se tiverem perguntas, não sei se temos alguma pergunta online. Não? Sim, eu vou deixar agora alguns espaços, minutos para perguntas. Fomos mantendo a sessão ativa, o que foi ótimo. Sim. Perguntas durante a sessão. Se houver mais alguma coisa, por favor, aproveitem agora a oportunidade. Sim. Temos aqui o Luís Deixo-vos connosco. o meu contacto também, se precisarem de algum apoio ou algum aconselhamento, tem aqui o meu e-mail, basta enviarem um e-mail, eu tento responder o mais rapidamente possível. Nos que vos puder ajudar, tenho todo o gosto em ajudar. O Tiago pergunta qual será o tema da próxima sessão. Nós vamos ter outros convidados, mas na próxima sessão vai ser novamente a Universidade de Évora, a cátedra com o Luís. O tema da próxima sessão será o armazenamento, certo, Luís? Baterias. Baterias. Vamos falar de baterias, porque, como vocês viram hoje, para fazer o autoconsumo, fazemos o autoconsumo direto em período solar, mas para podermos fazer o autoconsumo em período noturno, precisamos de armazenar. E hoje em dia o preço das baterias começa a ter algum tipo de motivação para nós, consumidores domésticos, fazermos esse investimento e pagar-se ele próprio. Não com este tipo de retorno que vimos hoje, dos 30%, mas já se torna um negócio interessante para nós fazermos o nosso autoconsumo durante o período noturno. Esta sessão vai ser dia 15 de fevereiro, também às 5h30. Provavelmente no mesmo formato, híbrido, portanto, presencial em Évora, para quem puder estar presente, e online. Temos, entretanto, aqui uma pergunta do Miguel Cruz. Qual a degradação normal anual de um painel fotovoltaico? Não percebi, desculpa, podes repetir? Qual a degradação normal anual de um painel fotovoltaico? É uma boa pergunta. O painel fotovoltaico tem uma potência que vocês compram. Essa potência é a potência que vem na folha de especificações e depois tem uma garantia dessa degradação a 25 anos. Ok? Portanto, o fabricante dá-vos na folha de especificação um valor anual garantido para essa degradação máxima. Caso essa degradação seja ultrapassada, ele irá substituir esse módulo fotovoltaico. Ok? Tradicionalmente, andamos à volta dos 0,4% ao ano.
Ok? 0,4% ao ano de degradação da potência. Quer dizer que se comprarem 100 watts hoje, no próximo ano vão ter 100 watts menos 0,4%. Obrigada, Luís, pela resposta. Qual é a percentagem correspondente à degradação PIB? A degradação? A degradação PID depende um pouco da estrutura que vocês tiverem instalada. Para pequenas instalações domésticas, não vão ter degradação PID, é muito pouco provável que tenham. Para instalações maiores, em que vocês têm muitos módulos fotovoltaicos ligados em série, aí vão ter que se preocupar com isso, mas tradicionalmente já existe no Standard Internacional IEC, já existe um teste, todos os fabricantes têm que passar de resistência a PID. Portanto, há cerca de 10 anos surgiu este efeito sobre os módulos fotovoltaicos, chamado PID, que causava a degradação, e a indústria teve que se adaptar a desenvolver estratégias de resiliência a este mecanismo. E então, hoje em dia, existe nas normas internacionais que todos os fabricantes novamente têm que passar, existe um teste de ensaio de resistência à degradação PID. Portanto, esse efeito tem vindo a desaparecer do nosso potencial de defeitos dos módulos fotovoltaicos. Portanto, eu não me preocuparia muito neste momento sobre a degradação PID, que tem tendência a desaparecer do nosso mercado. Ok, muito bem. Se não houver mais questões, então damos por encerrada a sessão. Agradecemos muito ao Luís pelo tempo dispensado, por partilhar toda esta informação connosco e este encorajamento a não perderem tempo e não podendo ser já hoje, porque já é tarde, comecem já amanhã. O business case aqui é óbvio, faz sentido, mesmo que não acreditássemos que isto era importante ambientalmente. Portanto, acho que está aqui um caso que não exige pensar muito. Se tiverem a possibilidade, é realmente fazer esse investimento. Existem apoios, nós procuraremos também trazer esta temática aqui a uma das sessões, para o caso realmente das pessoas querem fazer a instalação um bocadinho maior, até para instalações pequenas, e nem sempre é um processo fácil de navegar, as candidaturas a estes financiamentos do fundamental, mas eles existem, com alguma paciência e algum apoio de algumas entidades que dão esse apoio. A SEN tentará também fazer algumas sessões em que vamos realmente abordar essa questão de como submeter candidaturas, mas o Vale Eficiência, por exemplo, é uma ótima ferramenta para ter um adiantamento. Então, estamos a falar de financiamento a fundo perdido, que é adiantado pelo fundamental, pelo Estado, e portanto vale a pena olhar para estas coisas, porque afinal de contas vai ser um investimento inexistente ou quase reduzido da nossa parte, portanto aí o payback é ainda menor. Portanto é uma questão que nós vamos também trazer ao longo do projeto. Eu deixei durante a sessão aqui um link, mas vale a pena estar atento. Eu abri agora um novo concurso e existe essa possibilidade. Obrigada. Então, adeus, até à próxima. Obrigada a todos. Obrigada. E até à próxima. Boa noite e muito obrigado. Obrigado. Boa noite.